Capítulo 7. Ondas subversivas. O dia amanheceu claro demais para quem tinha sido sacudido pela noite anterior. No quintal da casa dos parentes, as ervas tremiam com um vento miúdo e a vida parecia andar com uma pressa doméstica que Nahyun ainda não conhecia. Galo cantando, panelas batendo, risos que não precisavam de etiqueta. Haneu apareceu na soleira da porta como se já tivesse combinado com o sol. Leve, sem cerimônia, com um hanbok lilás que parecia ter nascido da mesma paleta do céu. Nahyun a observou de canto, sem cerimônia também. Ficou fácil com Haneu deixar o corpo desinfetar do palácio, sem olhares de julgamento, sem ordens escondidas em cada palavra. Haneu falava de coisas pequenas, da safra, do conserto da cerca, e de repente deslizava para recados que pareciam profundos demais para quem cresceu em casa rural. O que é casamento senão um contrato que corta outras portas? Eu nunca concordei em ser inteira para uma única mão, dizia como quem descreve a fórmula de uma sopa e não uma heresia. Nahyun sorriu sem querer. Então você é dessas, pensou, impressa pela coragem que só algumas pessoas têm de ser visíveis sem pedir permissão. Haneu não ajeitou a palavra em etiqueta, não fez discurso, só deixou o pensamento cair no chão entre elas. Isso foi suficiente. A vida no vilarejo deu espaço para a intimidade por osmose. Andaram pelo mercado, lamberam dedos com bolinho quente, riram de piada besta de vendedor. Aos poucos, um padrão se afirmou. Haneu olhava a rua com olhos que não procuravam só o próximo rumor do palácio. Procurava quem naquele mundo respirava parecido com ela. E quando olhava para Nahyun, havia algo que não era só curiosidade. Havia reconhecimento. No canto da praça, Haneu encostou a palma da mão de Nahyun na barra de um tecido lilás que havia comprado. Guarda isso, disse, é para quando quiser lembrar que algo aqui pode ser seu. O gesto foi pequeno, mas para Nahyun foi uma bandeira. Alguém a chamando para um território onde ela poderia ser inteira em outras formas. Nahyun respondeu com um gesto que não era declaração. Encostou a cabeça no ombro de Haneu enquanto as lanternas do crepúsculo começavam a acender na rua. O toque foi curto, caloroso e cheio de perguntas. Era um convite, não uma armadilha. Haneu segurou a mão dela e por um segundo foi a mão do mundo inteiro. Eu não procuro donos, Haneu sussurrou, como se estivesse confessando um segredo que já era óbvio para quem sabia ouvir. Nahyun sorriu. Não usou palavra sofisticada. Devolveu com verdade simples. Eu também não. E foi assim, sem juramento, sem selos, que a amizade deu um salto. Não caíram no clichê romântico rápido. Elas caminharam, comeram, riram e aos poucos, entre uma frase e outra, foram testando a ideia de que o amor pode caber em várias caixas ao mesmo tempo. Haneu era direta sem brutalidade. Gostava de mulher, gostava de liberdade, gostava de repartir afeto sem pedir permissão às normas. Para Nahyun, que vinha de um tempo onde as regras eram outras, aquilo acendeu uma curiosidade que doía de boa vontade. No palácio, o dia corria um passo diferente. Yi-san abriu pergaminhos como quem tenta ler o mapa de um território que muda a cada hora. A guerra por impostos, as queixas dos camponeses, a ambição do clã Dong. Tudo esperava respostas racionais. Ele respondeu com números, com planos, com promessas calibradas. Mas entre as tarefas do Estado, os pensamentos sempre voltavam para a mesma imagem. A curva do pescoço de Nahyun, a maneira como ela o encarara sem pedir nada. Sentado no gabinete, Yi se deixou um segundo, um respiro proibido, e visualizou a noite passada. Não foi só o calor, foi um choque de liberdade. E agora, nas salas de pedra fria, cada decisão parecia pesá-lo tanto quanto o beijo. Se aceitasse a presença dela de forma aberta, abriria uma fenda que o clã Dong poderia ampliar até devorar. Se a deixasse fora, com proteção, poderia perder a única pessoa que o lembrava do que significava sentir algo que não era protocolo. Ele tocou o selo do governo com a ponta dos dedos, gesto mecânico, e pensou, gosto dela como se fosse furo de ar que falta na cidade. Posso viver assim? Sem tentar possuí-la? A corte não perdoa a fraqueza, mas há decisões que o coração sabe tomar sozinho. Enquanto isso, os ministros, como sempre, faziam as engrenagens girarem. Alguns murmuravam sobre a influência das paixões privadas no trono.
Outros, mais práticos, falavam em aliança e oportunidade. Caso Yi se aproximasse de uma parente que agitava costumes, isso podia ser usado por inimigos. E a sombra que crescia sobre Yi não era só por desejo, era por prudência, por medo de que aquilo que ele sentia fosse arma contra ele. De volta à vila, Na-hyun experimentava uma sensação que nunca tivera: a liberdade de ser desejada por alguém que não queria possuir. Haneo chegava com gestos, um lenço na cabeça, uma canção boba, e aos poucos um jogo suave se montava entre elas. Haneo fazia pequenos avanços, ajeitava um folho do hanbok de Na-hyun, demorava no olhar quando nada exigia atenção. Tudo era medido, nada era precipitado. Era um proceder delicado, uma sedução que vinha pela persistência. À noite, na calma do pátio iluminado por poucas lanternas, Haneo falou baixo: "Não sei se o que sou cabe nas palavras que os outros usam. Sei que gosto de mulheres e gosto de liberdade. Não tenho intenção de me prender a um molde. Há espaço para nós que não cabe no palácio." Na-hyun escutou. O mundo naquele instante fez o som da própria respiração. Ela podia aceitar, recusar, brincar. Escolheu aceitar a proposta de um modo simples, com um sorriso que foi também consentimento. O beijo veio como fim de cena, mas não foi um salto no escuro. Foi um movimento construído. Primeiro os olhos, depois as mãos, que se afirmaram nas costas uma da outra. Por último, os lábios que se encontraram com calma, surpresa e muito desejo guardado. Foi beijo que não precisava de detalhes práticos para provar que era verdadeiro. Foi beijo que dizia "te quero" sem pedir autorização. Foi beijo que teve cheiro de kimchi quente e de mercado ao fundo, por isso era tão vivo. No mesmo instante, longe o suficiente para não ser notada e perto o bastante para ser perigosa, Hwa-yeon viu. Estava numa varanda do palácio, escondida entre colunas e sombras, quando notou a silhueta das duas no pátio. As lanternas, a curva de um corpo sobre o outro, o gesto que retirava qualquer dúvida. O rosto de Hwa-yeon permaneceu calmo, quase sereno. Mas por trás da calma havia um precipício. Inveja que não se disfarçava mais em faux sorriso. Ela engoliu o espanto e anotou. Cada detalhe seria munição, um toque, um lenço, um encontro. Cada beijo, um pretexto. Hwa-yeon saiu da sombra com passos medidos. Pensou como transformar aquilo em ruído político. Uma amante furtiva poderia ser pintada como escândalo. Um laço com uma parente distante poderia virar traição. Ela sorriu internamente como quem acende um pavio. A notícia não faria barulho imediato. No entanto, a máquina de intrigas já se punha em movimento. Haneo e Na-hyun, com as mãos entrelaçadas no escuro do pátio, só perceberam que o dia seguinte seria diferente quando viram, ao longe, uma coroa de sombras marchando pelo corredor do palácio. Mensageiros, ministros e sussurros à espreita. E, naquela noite, não dormiu bem. Não por estratégia, por saudade. Saudade é palavra pequena, mas o peito entende. Ele deixou um pergaminho sem assinatura num lugar onde só Na-hyun pudesse achar. Uma frase curta, quase estúpida de tão humana. Volte para onde há gente que te entende. Era um pedido, velado pelo risco, mas pedido ao fim e ao cabo. A imagem delas duas, íntimas, novas e perigosas, e a sombra da vilã se movendo, planejando. O beijo foi só início. O que vinha depois era uma equação com variáveis que ninguém queria resolver. Desejo, política, escolha livre e a pergunta que queimava mais que todas: quem teria coragem de ficar de pé quando o palácio inteiro puxasse o tapete? Fim do capítulo, poema de fecho. Entre lilazes e sombras, um beijo acendeu o mundo. Na-hyun respirou liberdade, Haneo ofereceu refúgio e ardeu em silêncio. Mas nos corredores frios, a inveja já afiava suas armas, porque todo amor que nasce puro é visto pelo poder como ameaça. Ainda assim, naquela noite, duas mãos entrelaçadas ousaram existir, e por um instante eterno o coração venceu o trono.